Oi gente, estamos de volta com mais um Variedades com Rosicléia, programas de TV, casos da vida. E hoje estamos com uma história aqui, uma história tão antiga quanto aquela que a gente trouxe semana passada. Hoje nós vamos trazer o caso aqui, o que foi chamado, ficou conhecido como o crime da mala, mas veja bem, do ano de 1928, né? É um caso que aconteceu aí, que o Giuseppe Pistone, né, ceifou a vida de sua esposa, Maria Fea. Então, bora lá, nós não temos aí o intuito de chocar ninguém, nós não temos o intuito de fazer sensacionalismo, nós queremos aqui contar a história, contar o que aconteceu. Esse caso, como ele tá bem longo, porque nós estamos com bastante detalhe, né? Inclusive nós vamos deixar a fonte aqui para você, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer em 2 vídeos, 2 capítulos, como você queira, né? Tá bom? Então esse é o primeiro, né? O primeiro episódio do caso do crime da mala que nós vamos contar para você. Lembrando que nós não temos ainda a aba de membro, então a gente deixa aqui a chave Pix para que você possa aí colaborar se puder e se quiser, não é obrigatório não, mas deixar uma gorjetinha ali pra gente poder melhorar esse nosso cenário, porque cada dia nós estamos num lugar, gente, cada dia a gente faz em um canto, né? Um dia tá na sala, outro dia tá no quarto, outro dia tá na varanda, hoje eu tô na varanda. E também, se você quiser me procurar nas redes sociais, eu tô no Facebook, Rosicléia Alves Dalbó, tá? E no Instagram, Rosicléia Alves Dal. Gente, não se esqueça de dar o like. Se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, então se inscreve no nosso canal, ative o sininho, clique na palavra toda para não perder nenhum vídeo e deixe seu comentário. Olha, é muitíssimo importante o comentário, para que o YouTube veja, né, que as pessoas estão gostando do nosso canal, estão gostando do nosso vídeo, que ele é relevante, tá bom? Olha, de repente você tá aí meio sem paciência de escrever, põe um emojizinho, põe um pontinho, né, um ponto final, alguma coisa. Deixa aí qualquer coisinha aí pra gente, tá bom? Nos comentários, porque aí o YouTube vai entender que tá sendo relevante. Então, gente, bora lá pro vídeo, puxar a vinheta e vamos para o nosso vídeo de hoje. Os crimes que são mostrados hoje em dia em histórias policiais, tanto na internet como na televisão, parecem ser coisas que só aconteceu recentemente. Porém, basta observar que crimes hediondos e cruéis são acontecimentos frequentes em todos os tempos, desde a antiguidade. Como muitas dessas tragédias causam imensa comoção, é até bastante comum que algumas das vítimas se transformem em figuras de culto e adoração. E isso foi o que aconteceu com a vítima daquele que é um dos crimes mais lembrados da história paulistana e brasileira em pleno século XX, o caso de Maria Fea. O crime da mala, como foi chamado pela imprensa, ocorreu em 1928 no Brasil. Um imigrante italiano, Giuseppe Pistone, assassinou sua esposa Maria Fea e ocultou seu corpo em uma mala. O episódio ganhou ampla cobertura na época, gerando comoção popular. Giuseppe Pistone e Maria Mercedes Fea conheceram-se em 1925 a bordo de um navio que seguia de sua terra natal, a Itália, para Buenos Aires, na Argentina. Ele, então, com 31 anos de idade, buscava melhores condições de vida e ela, aos 20, ia visitar a mãe que mudara-se para lá anos antes. Começaram a namorar e quando Maria completou 21 anos, casaram-se imigrando para o Brasil no navio Conte Biancamano.
Trabalhando na casa de salames e vinhos de seu primo Francesco Pistone, em São Paulo, Giuseppe recebe do primo uma proposta de sociedade. Porém, sem o capital necessário, escreve um telegrama à sua mãe, Marcelina Baeri, na Itália, pedindo um valor equivalente a 150 contos de réis, que parte de uma herança deixada por seu pai. Mesmo diante da recusa da mãe, aceita a proposta do primo, pretendendo mais tarde extorquí-lo. Maria Féa decidiu então escrever uma carta à sogra, revelando toda a verdade sobre os pedidos de dinheiro. Na manhã de 4 de outubro de 1928, Giuseppe descobre a carta e então o casal começa uma briga. No calor da discussão, Giuseppe Pistone sufoca a esposa com o travesseiro. Sem saber o que fazer com o corpo, decide ocultá-lo em uma mala, seccionando os joelhos com uma navalha e quebrando o pescoço para que o cadáver só coubesse na mala. Usando endereços e nomes falsos, remete a mala a Francesco Ferreiro, em Bordeaux, França, através do navio Massilia. Em 7 de outubro de 1928, na cidade de Santos, em São Paulo, o imponente transatlântico francês Massilia, vindo de Buenos Aires, estava atracado no cais do Armazém 14 do Porto Santista, preparando-se para empreender mais uma viagem de retorno à Europa com destino aos portos de Lisboa, Vigo e Bordeaux. Tudo seguia normalmente. Passageiros, tripulantes se misturavam no convés, integrando-se num ritmo frenético e até natural ao ambiente do agitado cais da cidade, um verdadeiro formigueiro humano de trabalhadores e carregadores havia se formado no entorno do transatlântico. Já havia se passado metade do dia, quando, porém, algo aconteceria. Durante a operação de embarque das bagagens para o porão do navio realizada por guindastes, um magote de carga despencou por consequência de um cabo rompido. Na queda das malas, uma delas, aparentemente bem mais nova do que as demais, feita de madeira e assemelhada a um baú, acabou seriamente avariada. Os responsáveis pela tarefa, assustados, se entreolharam. Na superstição do mar, um cabo arrebentado quase sempre indicava um mau presságio. O marinheiro Flory Del Pozzi, trabalhador do porão, foi o primeiro a chegar ao ponto da queda. Ao tentar endireitar a mala-baú que caíra de lado, sentiu que ela exalava um cheiro insuportável. Em fração de segundos, o odor empesteou o ambiente. Del Pozzi também notou que, com o impacto, a mala sofrera uma pequena rachadura e dela escorria um líquido escuro, a origem do mau cheiro. Preocupado, chamou seu coordenador e esse, sem perder tempo, mandou acionar o comandante do navio, Paul Charmison. As autoridades policiais de Santos foram chamadas às pressas. Algo muito grave aconteceria. A mala foi levada para o convés e de lá para o costado do cais. Ali, o carpinteiro de bordo arrombou a fechadura e cortou as cordas que protegiam o baú. Àquela altura já estava presente ao local o delegado Armando Ferreira da Rosa, que jamais imaginaria estar prestes a conduzir o maior caso de sua vida. Uma multidão rodeava o misterioso cofre de madeira, querendo entender o que acontecia. Eis que, aberta a mala, descortina-se um cenário de horror. Entre várias peças de roupas femininas estava o cadáver de uma jovem moça de cabelos loiros, magra e muito clara e em avançado estado de decomposição. Junto ao corpo, mutilado nas alturas do joelho, havia uma navalha, certamente utilizada no hediondo. Mais tarde, quando o baú foi levado para os médicos legistas, descobriu-se algo mais estarrecedor.
junto à jovem mulher também estava um feto de uma criança do sexo feminino com aproximadamente 6 meses de gestação. Entre as curiosas testemunhas do horrendo espetáculo, um misterioso homem, visivelmente angustiado, virou-se e se afastou, partindo para longe do cais, sem ao menos olhar para trás. O novo da mala, como todos passariam a chamar o hediondo assassinato da jovem, cujo nome só seria descoberto no dia seguinte, movimentou policiais de Santos e São Paulo. Era preciso capturar o criminoso rapidamente antes que ele sumisse sem deixar pistas. Os legistas logo foram acionados para buscar entender quando e como a misteriosa mulher fora sacrificada sob tamanha barbaridade. Ela estava seminua e seu olho direito estava praticamente fora da órbita ocular. As pernas acima do joelho foram golpeadas de tal forma que denunciaram o tamanho do esforço do assassino. A cabeça da jovem estava inclinada para baixo. Para obter essa posição, o criminoso teve de fraturar-lhe a coluna vertebral. As mãos brancas e unhas polidas denotavam ser aquela uma mulher vaidosa e bem cuidada, e a roupa que mal a cobria também indicava que não era uma qualquer. A vítima usava um vestido preto de seda, um rico chapéu de seda com a etiqueta Rue de Lapin, número 21, Paris, e um lenço de seda com a inicial R bordada a capricho. Rodeando o corpo ainda havia um vidro de perfume e uma caixa de pó de arroz, ambos vazios. Chegou-se à conclusão que o criminoso buscou usar os produtos para disfarçar o odor que o cadáver exalaria em um curto prazo. Verificou-se na autópsia a existência do cadáver de um feto do sexo feminino, contando com mais ou menos 6 meses de vida intrauterina. Devido aos fenômenos da putrefação, esse feto desceu através do canal pelviano, acarretando na inversão uterina. Na etiqueta colada à mala havia um nome e um destino: Francisco Ferreiro Bordeaux, França. O comandante Charmison mandou pegar a lista de passageiros para verificar onde poderia estar o dono da mala. Como nada encontrou, e ao lado do delegado Rosa, sentiu que aquela era uma pista falsa. As autoridades santistas então liberaram uma Cília para seguirem sua viagem. Enquanto o vapor francês já navegava para além da Barra de Santos, no necrotério municipal os agentes policiais descobriram dentro da sinistra mala um bilhete de primeira classe do trem da São Paulo Highway que partiu da Estação da Luz no dia anterior. Certamente haveria pistas do assassino na estação São Paulo Highway no Valongo. Rumando para o Rio de Janeiro, o navio francês ainda produziria fatos novos para o caso. O comissário de bordo fora até o comandante levar-lhe uma informação intrigante, resultante de uma sindicância que promovera internamente a fim de apurar o episódio da mala misteriosa. Descobriu-se que os responsáveis pelo registro da mala e seu embarque foram 3 cidadãos romenos, passageiros da 3ª classe: Stefan Lizini, Catherine Jucbusk e Armand Pantelune. Interrogados pelo comando do Macília, eles explicaram que quando encaminharam suas bagagens da estação da São Paulo Highway em Santos para o armazém 14 das docas, foram abordados por um homem loiro, bem vestido e com a barba por fazer, que lhes pediu que levasse sua mala também, pois ainda ia se despedir de um amigo. Disse ainda que pela gentileza pagaria o transporte de toda a bagagem. O comandante Charmison, de posse dos depoimentos, telegrafa para o delegado de Santos e conta o que descobriu, o que conseguiu colher.
As autoridades policiais santistas pedem, então, auxílio à polícia do Rio de Janeiro para que prendam preventivamente os romenos, o que é feito assim que o Massilia atraca no cais carioca. No entanto, depois de igualmente interrogados pelos agentes da capital, eles são liberados por entender que, de fato, não tiveram ligação direta com o crime por desconhecer o conteúdo da mala. Com o bilhete encontrado na mala e as informações originadas a partir do depoimento dos romenos ao comandante do Massilia, o delegado Rosa promoveu uma diligência na estação do Valongo. Lá descobriu que o carregador número 71, Antônio Alves de Aguiar, auxiliado pelo colega número 69, transportara a mala macabra junto com outras no caminhão 1549. Os traços do homem que contratara o serviço coincidiam com o descrito na oitiva feita pelo comandante Charmisson. Ao descarregar a mala um dia antes, disse que havia sentido um forte mau cheiro, ao qual não deu muita importância em razão de muitos imigrantes costumarem levar comida dentro das malas e estas, vias de regra, estragavam. Quando o caminhão partiu, porém, Aguiar notou que o local onde a mala ficou aguardando o embarque surgira uma grande mancha escura que lhe pareceu sangue. Teve suspeita, então, de que o baú poderia esconder um crime, mas acabou dissuadido de levar a dúvida adiante por seu imediato. O delegado Rosa também descobriu que o suspeito tinha pedido informações sobre possíveis locais para se hospedar do sábado para domingo. Um dos carregadores indicara a pensão Roma e então, para lá, foram os agentes santistas, encontrando o proprietário do local, que foi indagado sobre o homem de sotaque italiano. O dono do hotel disse que, de fato, um homem com as características apresentadas pelos policiais havia chegado na noite anterior por volta de 21h15, pagando 10 mil réis por um quarto. Registrado como Giuseppe Russo, o sujeito nem ficou o período de hospedagem completo, tendo partido na manhã seguinte. Outra questão observada pelos investigadores de Santos era a da etiqueta colada na tampa do baú, que marcava o número de despacho da estação ferroviária, 75.016. Ouvido o funcionário encarregado desse serviço, ele declarou que o homem que lhe pedira esse despacho, visivelmente apressado, viajou de São Paulo a Santos no trem das 8h11, o trem mais procurado pelos comissários de café. Firmou-se assim a convicção de que o criminoso veio efetivamente da capital paulista e foi para lá que se voltou, então, todo o foco da investigação. De posse dessa certeza, o delegado Rosa acionou os colegas do Gabinete de Investigações da capital, o atual Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. As principais pistas para se chegar até o assassino só poderiam estar por lá. Os agentes paulistanos, então, se dividiram em 3 grupos. Enquanto um grupo se dirigiu até a Estação da Luz de São Paulo, Highway, o segundo promoveu diligências nos principais hotéis da cidade e uma terceira equipe foi investigar a possível origem da mala. Depois de uma fustigante peregrinação por quase todas as fábricas de malas da cidade, os agentes encontraram pistas na da Avenida São João 111. O seu proprietário, o Sr. Domingos Mossi, reconheceu na mala sinistra para quem vendera 2 dias antes. Foi um estranho que surgiu na loja com muita pressa para que entregasse o objeto adquirido, no caso, a mala. Ele então incumbira seu jovem empregado, Plínio Moreira, a realizar a entrega à Rua da Conceição, número 34. O produto deveria ser deixado no apartamento de número 5, situado no 3º andar do prédio. Aquele era um precioso elemento colhido pelos agentes e um pouco do fio que se desdobrava do novelo misterioso.
Quando os agentes do Gabinete de Investigações de São Paulo chegaram ao endereço formado por Domingos Mossi, eles não tiveram a sorte de encontrar o suposto assassino. No lugar, depararam apenas com os donos do prédio, o casal Ramiro Franco e Maria Citrangulo de Oliveira. A mulher, durante depoimento informal dado aos policiais, disse que vivia dias de angústias e preocupações sobre o estado de saúde da pequena Mariusca, carinhoso apelido que eles haviam dado a Maria Mercedes Fea Pistone, uma jovem de 22 anos de idade que até poucos dias antes residia no quarto de número 5, ao lado do marido, um italiano de nome Giuseppe Pistone. Naquele momento, então, a polícia passou a ter conhecimento dos nomes do assassino e da sua vítima. O senhor Franco disse à polícia que o casal, nos últimos dias, estava levando uma vida irregular, com brigas, que chamavam inclusive a atenção de toda a vizinhança. Já a senhora Citrangulo contou que, uns dias atrás, cerca de 13h, ouviu uma gritaria intensa vinda do quarto dos italianos. Ela teve muita vontade de interferir na briga dos inquilinos, mas ficou receosa, pois estava sozinha em casa. Poucas horas mais tarde, tornou a ouvir a briga e os gritos de Mariusca pareciam mais agudos, estridentes. No entanto, esses últimos pareceram se extinguir lentamente até que o silêncio imperasse no prédio. Quando o senhor Franco retornou para casa, a esposa o pôs a par da situação e lhe pediu para que verificasse o que havia ocorrido. O senhorio, no entanto, aconselhou a mulher a ficar quieta, alegando que não iria meter a colher na vida dos outros, ainda mais dos hóspedes. No dia seguinte, pela manhã, o casal Franco testemunhou a entrega de uma mala nova por um rapaz da loja da Avenida São João. No mesmo instante, Giuseppe Pistone apareceu para informar aos senhorios que estava mudando-se para a Barra Funda, onde estabelecera com um amigo uma sociedade, entrando com 75 mil réis de capital. 2 dias depois, quando apareceram os carregadores para levar a bagagem do casal de italianos, o senhor Franco notou o esforço que os homens faziam para carregar a mala-baú. Em tom de brincadeira e coincidentemente lembrando o velho crime da mala de 1908, o senhorio chegou a brincar com Pistone dizendo, abre aspas, até parece que aí dentro vai um turco, fecha aspas. Mal sabia ele que não estava tão errado. Quando os jornais estamparam em suas manchetes a tétrica cena do cadáver de uma mulher encontrada dentro de uma mala no Porto de Santos, os senhorios de Pistone congelaram e, impulsionado pela senhora Citrangulo, Ramiro Franco foi até a esquina no estabelecimento comercial Pistone e Companhia, que pertencia a um parente distante de Giuseppe, e lá descobriu que o ex-inquilino, além de não ser sócio do lugar, como costumava contar, era um empregado malquisto por sua insolência e que ganhava apenas 350 mil réis mensais. Enquanto isso, a equipe que fora até a Estação da Luz coletou vários depoimentos com carregadores, motoristas e responsáveis pela operação de trens de passageiros. Um dos condutores, de nome Vicente Caruso, do caminhão 716, disse que havia realizado o serviço de transporte da mala que aparecia nos jornais. Ele confirmou que a origem da macabra carga era a Rua da Conceição, número 34. Assim que desembarcou na Luz, ela foi remetida para a pesagem. O balanceiro da São Paulo Highway informou que eram 7h40 quando um sujeito de cor branca, estatura regular, bem vestido e falando mal o português, apareceu no armazém de despachos puxando a dita bagagem. Foi então expedido o despacho número 76.016, sob responsabilidade do passageiro portador do bilhete de ida e volta a Santos, número 4.276. O coordenador do Serviço de Bagagens de São Paulo Highway informou que a mala fora despachada para o litoral no dia 6, no trem das 8h11.
Porém, também disseram que o tal passageiro que deveria ocupar o assento 37 do segundo vagão acabou não seguindo na composição. Bom, gente, essa foi a nossa primeira parte, né, dessa história que realmente intrigante aconteceu lá atrás, né? Então, nós paramos por aqui e continuaremos na segunda parte. Não se esqueça do seu like, não se esqueça de compartilhar, que é muito importante também para o nosso canal, tá bom? E eu conto com você e até a segunda parte do caso de Maria Féa.